Olá, boa noite. A notícia e entrevista hoje Marcelo Freixo. Ele é o presidente da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Ele foi deputado estadual por 3 vezes no Rio de Janeiro, presidiu a CPI das milícias, foi deputado federal e também foi candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro no ano passado. Tem uma longa carreira na defesa dos direitos humanos e também é professor. Freixo, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Prazer imenso estar aqui com você. Prazer é meu poder fazer uma entrevista com você. Ô Freixo, a Embratur ela foi criada em 1966. De lá para cá, né, nesses 56 anos aí dela, 57 anos, ela teve mudanças nas atribuições. Em 2019, me parece que ela passou a ser uma agência. Isso. Explica para a gente qual que foi a mudança principal e qual que é a atribuição que a Embratur tem hoje. A Embratur, Kennedy, ela é anterior ao Ministério do Turismo, né? Então, ela era a grande autarquia responsável por todo o turismo brasileiro, né? Tanto turismo que a gente chama de doméstico, é o cara que viaja dentro do Brasil, como o turismo internacional. O Brasil, por ser um país de dimensão continental, ele tem um turismo doméstico muito forte, né? Então, você sai do Rio para o Ceará, sai de Manaus para o Rio Grande do Sul, você tem uma dinâmica interna muito grande, sim, com um volume muito grande, muito gerador de emprego e renda. E o turismo internacional é muito importante por causa do rendimento. Em 2003, o presidente Lula, no seu primeiro governo, junto com o Valfrido Marisguia, né, que é uma figura a quem eu remeto todas as saudações, porque ele foi muito importante para o turismo brasileiro, cria-se o Ministério do Turismo. E aí há uma separação. O Ministério do Turismo começa a cuidar de toda a infraestrutura e turismo doméstico, e a Embratur, né, começa a se especializar enquanto uma empresa de promoção do Brasil no mundo, promoção internacional, né? Em 2019, no governo passado, no governo Bolsonaro, há um momento muito decisivo na história da Embratur, né? Porque eles fazem uma medida provisória, em 2019, que diz que a Embratur vai virar uma empresa de serviço social autônomo, uma agência, sim, como é a Apex. Eu sempre gosto de comparar com a Apex, porque tem um destino semelhante ali. Sim. A Apex, quando é criada, ela é para exportações, né, importações, todo o comércio do Brasil no mundo, ela é criada, uma agência, com uma fonte de rendimento, fonte de orçamento, que corresponde a 12% do SEBRAE. Então, a Apex está ali, está regularizada. Quando eles fazem isso com a Embratur, em 2019, nessa medida provisória, falam, a Embratur está aqui, vai virar uma agência, vai deixar de ser autarquia e a fonte de renda vai ser 15% do SEBRAE. Na hora de votar na Câmara, o que acontece? Vota que vira uma agência, mas não vota a fonte. Ou seja, fonte para financiar, não dá o orçamento necessário. Não dá nenhum orçamento. Nem o necessário, nem o pouco necessário, nada. Não dá o orçamento, que é uma loucura, isso é um erro que o governo passado cometeu. Ou você aprova a agência e dá o orçamento, ou você não aprova a agência e continua sendo uma autarquia, sim, porque aí você está no orçamento público, né? Uhum. E você não tem como fazer turismo sem promover o lugar. Sim. Não é só para fonte de custeio, que também é importante, você tem que ter equipe, né? Mas você precisa promover os destinos. Você tem que Como é que o mundo vai conhecer o que é a Amazônia, o que são as praias, né? O que é o sol do Brasil, o que é o Sudeste, o turismo de negócio, o ecoturismo, as serras, a gastronomia, a cultura. O Brasil tem muita possibilidade, uma diversidade imensa. O turismo hoje, Kennedy, no Brasil, corresponde a 8% do PIB. É muita coisa. É muita coisa. Sim. Eu gosto de fazer essa comparação. E tem potencial para crescer mais. Exatamente. O turismo é 8% do PIB. Se você pegar óleo e gás, que o mundo inteiro hoje questiona, né? Porque o que a gente espera da economia no século XXI? A gente espera da economia no século XXI que gere emprego, renda e proteja o planeta. Né? A economia de óleo e gás, eu não sei se garante as 3 coisas. E, além disso, com todo respeito aos meus amigos, né, da Petrobras, sim, e companhia, mas a economia de óleo e gás hoje é 12%. Sim. Da economia do PIB brasileiro. O turismo é 8%. Está quase lá. E se você olhar para o século XXI, para o debate da sustentabilidade, para olhar para o debate, sim, que o próprio presidente Lula está fazendo no mundo inteiro, o turismo talvez seja a nossa grande indústria geradora de sustentabilidade, emprego, renda e garantia de futuro. O Freixo ia perguntar quais são as prioridades que você tem lá na Embratur, mas eu estou vendo que a primeira delas é organizar o orçamento. Quero saber se você conseguiu o orçamento. A gente sabe que a Câmara já aprovou um projeto de apostas que destina 1% para o orçamento da Embratur, isso tem que passar no Senado. Tem uma discussão também sobre a volta dos cassinos no Brasil, que foi proibida em 1946 no governo do Dutra, e que há lá uma previsão também de destino de recursos para a Embratur. Se você acha, primeiro, que é importante, claro, aprovar esse projeto por causa dos recursos, mas se é bom para o Brasil voltar a ter cassino.
Kennedy, são 9 meses que a gente está na Embratur, né? Um tempo ainda muito inicial. Primeiro desafio que eu tive foi montar uma equipe técnica, né? Então, eu consegui trazer pessoas no mercado e, nesse sentido, ser uma agência facilita muito. E eu sou defensor que seja uma agência, o que não pode ter uma agência sem orçamento. Mas o modelo da agência, como é o da Apex, ele é importante, porque você pode... porque você se torna competitivo, né? Competitivo que eu digo com outros países. Se olhar o que a Colômbia, Peru, Costa Rica, Argentina, países nossos vizinhos, né, estão fazendo com o turismo, eles estão profissionalizando o turismo. Eles estão olhando para o turismo entendendo que é instrumento de desenvolvimento, importante. Então, a gente tem que ser competitivo. Nesse sentido, eu montei uma equipe técnica muito qualificada e fiz um desenho de gestão para a Embratur muito eficiente. Então, a gente montou uma gerência de sustentabilidade e de responsabilidade climática, a gente montou uma gerência com profissionais da área, a gente montou uma gerência de inteligência de dados, né? E trouxemos a Mariana Aldrigue, que é professora da USP, especializada em Big Data e Turismo, para dentro da Embratur. Então, eu consegui trazer o que tinha de melhor no mercado do turismo brasileiro para dentro de uma empresa para pensar uma gestão de política pública da Embratur, coisa que a gente não tinha tido até então, né? Isso foi feito com eficiência. Agora, o meu trabalho, até para a empresa poder funcionar, o meu trabalho como presidente é garantir o orçamento, você tem toda a razão. Foi uma grande vitória nossa nesse projeto agora das apostas eletrônicas, né? Conseguir que 1% venha para a Embratur. Por quê? Porque eu preciso de algo estrutural. Sim. Hoje eu tenho um contrato com o Sebrae é um grande parceiro da Embratur. O Sebrae, até porque 98% das agências, das operadoras de turismo, são pequenos e médios empreendimentos, empresários, então está dentro Sim. do que cabe à Sebrae. A Sebrae tem um contrato com a Embratur que é importante, mas eu preciso de algo que seja regular. É porque está no fio do bigode, né? Todo ano vai ter que ter. Todo ano você tem que renovar, você tem que ter aditivo. Isso a gente vai fazer e a direção do Sebrae é muito parceira da gente. A gente está conseguindo agora um novo contrato, que a gente já está debatendo, mas eu preciso de algo estrutural. Sim. Algo que nos garanta custeio e garanta investimento. Porque o investimento na Embratur, ele, como é uma promoção no turismo internacional, né, eu estava te explicando antes, a gente conversava, eu recebo em real e eu gasto em dólar ou euro. Porque quando eu vou financiar o Brasil, a imagem do Brasil, ou Libra, aí que é em novembro agora tem uma grande feira internacional de promoção do turismo do mundo que acontece em Londres. O Brasil tem que estar lá. Sim. O Brasil tem que ser divulgado no coração Sim. da Europa. Como é que é a minha conta numa feira como essa? Eu pago em Libra, então eu recebo em real e pago em Libra. Vai ter agora em Paris, a gente está divulgando, porque Paris recebe Sim. a Olimpíada ano que vem, então é um lugar importante que o mundo inteiro vai olhar. A gente tem que divulgar o Brasil, né, em Paris. Eu pago em dólar. Então, assim, paga em euro. Né? Os Estados Unidos, nós lançamos, paguei em dólar. Então, é uma conta que tem que chegar. 1% do BET, a gente não sabe ainda quanto isso vai ser. Né? A expectativa é boa, porque não se sabe hoje, ninguém sabe quanto que vai se arrecadar. A lei foi aprovada agora, está no Senado, a gente quer que o Senado mantenha esse 1%. O outro projeto dos cassinos é um projeto que passou na Câmara, está no Senado e tem previsão de algum percentual, na lei está 15%, isso vai ser rediscutido para a Embratur. Né? Porque no mundo inteiro, isso é importante dizer, independente do debate dos jogos, hoje o mundo joga, né? Uhum. A questão é se você vai regulamentar ou não e qual vai ser o papel do Estado nisso. Eu vou dar um exemplo relacionando o turismo a isso. Portugal. Né? Não sei se você foi recentemente a Portugal. Portugal é um país que o turismo cresceu muito. Quem está assistindo a gente, que já visitou Portugal, sabe da importância do turismo. Sim. Eu falava aqui para você que o turismo no Brasil é 8%. Sabe quanto é em Portugal? 18%. Nossa, né? Portugal não tem mais atrativos que o Brasil. Só que Portugal está no coração da Europa, é um hub de conectividade, a entrada e saída da Europa passa por Lisboa, fundamentalmente, e eles organizaram o turismo. Sim. Eles profissionalizaram. Sabe qual é o orçamento de Portugal para o turismo? 250 milhões de euros. Orçamento de Portugal. Portugal é do tamanho do meu querido Rio de Janeiro. Tem a população de Pernambuco. O orçamento de Portugal para o turismo é 250 milhões de euros. Daria 1,2 bilhão de reais. Para um país do tamanho de Portugal. Não é o Brasil, né? Que demandaria muito mais. Muito mais do que isso. E todo o orçamento de Portugal vem do jogo. Todo o orçamento de Portugal do turismo vem do jogo. 100%.
Então, agora, eles regulamentaram de uma maneira que não deixe criança, que evite dependência, né, que tenha controle. O Estado português tem o controle do jogo. Então, esse modelo português você é a favor, então, com regulamentação? Esse modelo português, eu acho que ele é muito importante, ele traz recurso e ele, na verdade, é menos danoso à população que joga, porque ele emite a possibilidade de um controle maior do Estado. Ô, Freixo, dá um quadro para a gente, assim, de que países a gente recebe mais turistas, qual que é o peso que tem? Vem mais europeu, vem mais americano, vem mais da América Latina? Claro, isso é muito importante e queria até aproveitar para fazer a propaganda. A gente, como eu disse, que a gente fez uma gerência de inteligência de dados. Por quê, Kennedy? Porque a gente precisa buscar eficiência na gestão pública, né? Quando você não tem a informação, você... fica no escuro. Você chuta, né? Você não formula a política pública bem. Quando eu sei, por exemplo, que a Argentina é o país que mais emite turista para o Brasil, eu preciso olhar para a Argentina de uma maneira. Mas eu preciso ter essa informação para saber que a Argentina é um mercado fundamental. Sim. Quando eu sei que os Estados Unidos é o segundo país emissor, eu falo, como é que está a vinda, o que facilita a vinda de americano para cá? Isso desdobra em políticas. Isso ajuda o gestor público e o gestor privado. Sim. Porque o turismo ele é sempre a mistura do gestor público com o gestor privado. O turismo tem as agências de viagem, a rede hoteleira, né, a gastronomia, a cultura. Tem sempre a relação entre o gestor público e o gestor privado. Não tem jeito. Então, ninguém faz turismo para um estado. As pessoas fazem turismo para uma cidade. Então, a Embratur tem que dialogar com prefeitos, com os secretários de turismo, com os secretários de cultura, com os secretários de meio ambiente. Então, esses secretários, quando recebem da Embratur informação qualificada, eles podem fazer políticas públicas com mais qualidade. E então, a gente abriu agora um portal da Embratur, e aí quem está assistindo a gente pode entrar lá, tem um portal da Embratur, 24 horas, com todas as informações. Que turistas vêm para cá, de que país, qual é o rendimento desses turistas, quanto eles rendem para a economia brasileira, quais as companhias aéreas, quais os voos, e a gente está num momento muito positivo, a gente está num momento de aumento significativo da vinda de turistas estrangeiros para o Brasil. E aí é o quê? São argentinos? Aí argentino, americano, aí depois vem para a América do Sul de novo. E depois europeus? E aí depois europeus. Ô Freixo, quando você vai comunicar para esses potenciais mercados, qual que é a mensagem mais importante de passar? Por exemplo, o Brasil ele tem combatido o turismo sexual, que vem para cá, inclusive, que aflige muito crianças e adolescentes. Né? Quando você comunica para um turista da Argentina, é mais importante comunicar sobre a segurança pública, sobre essa questão do turismo sexual, para o americano, o perfil do turista que vem, é mais homem, é mulher? Então, Kennedy, e por isso que esse estudo de dados é importante, porque ele nos dá o caminho certo, né? A Argentina, por exemplo, tem um perfil, a gente sabe, entrando no portal, vocês vão ver, tem o perfil desse turista. Então, o perfil do turista português que vem para o Brasil é mais sol e praia, que ele busca. Então, se eu for promover o turismo brasileiro em Portugal, eu preciso saber o que o português mais procura. E isso é uma inteligência de dados que nos fornece, isso faz com que eu possa ser mais eficiente na minha divulgação. Sim. Quando eu vou para a Alemanha, já não é sol e praia. Já é cultura, já é gastronomia. Então, eu posso promover... Como o Brasil oferta tudo, porque o Brasil você tem tudo, eu posso direcionar o Brasil que eu quero para o lugar que eu quero. Sim. E isso me dá muito mais eficiência. Né? O Brasil é muito rico. Por exemplo, eu visitei há pouco tempo a Serra da Capivara. Desculpe, vai lá. Meio ambiente. Você tem isso na França, você tem isso na Alemanha. Muito forte. Meio ambiente, o Brasil é campeão. Saiu uma lista da Forbes agora. O Brasil está em primeiro lugar. Isso é muito bom para a gente comemorar, porque o governo passado não nos ajudou na questão ambiental e na imagem do Brasil, pelo contrário. Mas esse ano o Brasil ficou em primeiro lugar dos destinos de ecoturismo do mundo, dos 50 países que mais são visitados. A gente ficou na frente do México. Então, isso já é uma vitória da gente, dessa ideia. A mensagem principal é: o Brasil voltou. O Brasil tem responsabilidade climática, o Brasil da democracia, o Brasil da cultura, da valorização do artista. Venham visitar o Brasil. Isso vale para todos. A troca do Bolsonaro pelo Lula ajuda o turismo brasileiro? Ajudou muito o turismo brasileiro, muito. Você não tem... E aí eu não estou falando por eu ser uma pessoa do PT, você sabe que eu tenho bom senso e também tenho autocrítica, não é isso. Mas ninguém quer visitar um país que tem racismo, que tem machismo, que tem destruição ambiental. Quando você planeja uma viagem, você pensa nos seus filhos, você pensa na sua família, primeiro, você quer ser feliz. Ninguém viaja para ficar triste. Isso. Né? Ninguém viaja para ficar deprimido. Pode até acontecer, mas você não viaja para isso. Você viaja para ser feliz, você viaja para ser alegre, você viaja para curtir sua família, para conhecer um lugar.
Então, só a ideia de que o mundo pode viajar mais já faz o mundo ser melhor. Sim. Porque as pessoas que viajam, elas são melhores. Sim. Pelo menos alguns são um pouquinho, mas já são um pouquinho melhor. Né? Então, faz bem, o turismo faz bem para o ser humano, faz bem para o planeta, faz bem para a economia. Então, é isso que a gente quer. Então, o recado para o mundo é esse. E aí tem coisas importantes, assim. Estados Unidos, eles emitem muita gente para cá. Tem um setor dos Estados Unidos que é muito vinculado à questão ambiental, à questão da cultura. Principalmente o sul dos Estados Unidos tem agências de viagens especializadas na questão afro. Só para dar uma dimensão desse planejamento da Embratur e do Brasil. O Brasil tem uma história africana dentro do Brasil que é muito forte. Nós não temos história do Brasil sem a presença da África. Sim. A gente nunca conseguiu organizar o afroturismo no Brasil. É a primeira vez. Eu criei uma gerência de afroturismo no Brasil. Você tem Salvador. Salvador é a maior cidade negra fora da África, no mundo. Né? Você anda por Salvador, você tem a África presente o tempo inteiro. Está na música, está na gastronomia, está na língua, está na cultura. Você vai no Rio de Janeiro, você vai na pequena África, né? Você vai na zona portuária do Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Você vai no Maranhão, você tem uma história quilombola riquíssima. Você vai em Minas Gerais, isso é riquíssimo. Então, organizar esse Brasil afro e dizer a nossa história é também uma história africana e transformar isso num produto, não só você combate o racismo, como você gera uma identidade africana, afro no Brasil, que traz emprego e renda e traz o mundo para visitar. Mas isso eu preciso saber que o norte-americano tem esse interesse e viabilizar que esse norte-americano consiga chegar nos lugares onde eu posso ofertar o afroturismo. Então, isso é planejamento, isso é gestão, isso é eficiência, o que gera um outro país para o mundo, né? Não só o Brasil diz, não temos mais um presidente racista. Mas mais do que não ter um presidente racista, nós temos um presidente que criou um Ministério da Igualdade Racial e a Embratur tem uma história de afroturismo para apresentar para o mundo. Freixo, e na questão do turismo sexual, como é que isso era tratado no governo anterior e como é que vocês estão tratando agora? Isso é muito importante, que remete a uma história incrível. Isso aqui, ó, está meio longe aí da câmera, não vai dar para pegar muito, mas depois eu vou te dar um de presente. Isso aqui é a marca Brasil. Né? O que é a marca Brasil? A marca Brasil, você vai ver que tem um monte de cores, né? Em 2003, 2004, a Embratur fez um trabalho, aliás, com Eduardo Sanovic, que nos deixou agora esse mês e deixa muita saudade. Né? O Eduardo Sanovic foi presidente da Embratur e ele organizou o projeto Aquarela. O que é o projeto Aquarela? Para criar uma marca Brasil. Os países todos têm uma marca e a marca não é necessariamente as cores da bandeira. A bandeira é uma marca, mas a marca de um país são marcas que dizem respeito a uma identidade como o mundo vê. Né? A marca Brasil foi feito um trabalho, Projeto Aquarela, e uma pesquisa com turistas internacionais de que maneira eles gostavam do Brasil, de que eles gostavam do Brasil e de que cor eles identificavam aquilo que eles gostavam. Então, por exemplo, o cara fala, eu adoro o sol, eu identifico o amarelo. Eu adoro o ecoturismo, eu identifico o verde. Eu adoro o mar, eu identifico o azul. Mas aí, eu adoro as religiosidades brasileiras, eu identifico o branco. Eu adoro as festas, eu identifico o vermelho. E tem uma coisa ótima que está aqui na pontinha, eu adoro o povo brasileiro que é alegre, identifico o laranja. Quem disse isso, quem definiu essas cores, foram os turistas internacionais. E aí se fez o projeto Aquarela. Que legal. No governo passado, eles tiraram o projeto, tiraram a marca Aquarela e transformaram em Brasil com Z, Visite e nos ame. Isso foi de um retrocesso. Primeiro, Visite e nos ame, quando você traduz... É meio complexo de vira-lata também, né? É inacreditável. Primeiro, você não troca uma marca de um país, porque não é marca de governo. Isso. É marca do país. Do Estado brasileiro. É marca do Estado brasileiro, é marca da história do Brasil, feita por quem visitou aqui. Daqui a 30 anos, a gente tem que ter essa marca para o mundo inteiro. Quando olha, tem enfim... No aeroporto, em algum lugar onde tiver, identificar na hora. Você olha para isso aqui, você sabe que você está falando do Brasil. Isso é a marca de um país, né? Não é a bandeira. Bom, quando você bota Brasil com Z, Visite e nos ame, quando você traduz isso para o inglês ou divulga em inglês, você está sugerindo um turismo de exploração sexual. E isso a gente tem que se ver livre. Assim. O Brasil, essa ideia do Brasil exótico é muito perigoso. Sim. Né? Porque as mulheres não são exóticas, as crianças não são exóticas. Não, o Brasil é um país interessante, o Brasil é um país fascinante. A ideia de exótico parece que tudo pode. E não é assim. Então, esse Brasil a gente não quer promover. Pelo contrário, a gente teve um caso grave. Parece que não tem regras civilizatórias, né? É isso. O Brasil não está exposto, né, a desejos. O Brasil está exposto
aquilo que ele tem de bom para oferecer para o mundo. E tem muita coisa boa. Então, assim, a gente teve agora um caso, no início do ano, de coaches americanos, você deve lembrar disso, que ensinavam americanos frustrados a namorar no Brasil. Sim. Qual foi a reação nossa da Embratur? Eu peguei o caso e levei pessoalmente à Polícia Federal para abrir um inquérito e investigar, e isso foi feito. Então, assim, não há diálogo com o turismo de exploração sexual. Isso a gente não quer no Brasil. Ô Freixo, você sempre teve uma atuação muito marcante na área de direitos humanos, né? Foi presidente da CPI das milícias, pagou um preço, inclusive, pessoal do ponto de vista de segurança, alto, porque combateu o crime organizado. Você mudou para uma área agora que não tem, assim, ela tem um diálogo com a questão dos direitos humanos, claro, porque é importante um país que respeita os direitos humanos, claro, né? Essa imagem internacional, é claro que era importante para estar aí um turista qualificado, um turista que respeita o país. Mas como foi essa mudança para você e como é que você está se sentindo? Foi um respiro? Estou vendo que você está bem à vontade, está entusiasmado e tal. Conta um pouco. Não, foi uma das melhores coisas da minha vida, assim. Eu tenho 2 filhos, você sabe disso, né? E filho é a grande herança, na vida da gente, é a grande herança, né, que a gente deixa no planeta, né? Como eles vão ser, né? A minha filha resumiu muito bem isso, né? Assim, outro dia eu cheguei em casa com um artesanato, né? E dei para ela de presente o artesanato que eu ganhei do Nordeste. E aí é um artesanato meu mesmo, tá, gente? Não são joias, é bem diferente uma história da outra. Mas é um artesanato que eu ganhei de um artista, um artista popular me deu, um artesanato lindo do Nordeste. E o Brasil também se expressa pelo seu artesanato, coisa que o turismo faz. E aí eu entreguei para minha filha. Eu falei, filho, ganhei isso aqui, toma para você enfeitar a sua casa. Ela falou, pai, antigamente quando você chegava do trabalho, você só ganhava ameaça, né? Agora você ganha artesanato, você ganha... Né? Então, assim, isso é o olhar de uma filha, né? Então, isso acho que resume muito, assim. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. É que mostra o peso da coisa, né? Você só ganhava ameaça. Né? Então, não é assim, engraçado. A gente olha e dá risada hoje. E é filho falando. É filho falando. É filho o peso que isso teve na vida, né? Então, assim, foram muito... Minha filha não tem nenhuma memória do pai sem escolta, sem ameaça, porque desde ela muito pequena, né? Então, assim, o momento da minha vida onde eu consigo... Eu dediquei quase 30 anos da minha vida ao debate da segurança pública e dos direitos humanos. E não vou sair disso. Assim, a minha cabeça é uma cabeça que pensa isso, né? Mas quando eu vou para o turismo, de alguma maneira, Kennedy, tem uma mudança muito significativa que agora eu estou propondo solução. Agora eu não estou reativo, que eu acho que tem que ter, né? Tem grandes profissionais lá, mas eu não estou reativo e eu consigo, por exemplo, eu consigo combater o racismo, que eu combatia na Comissão de Direitos Humanos por uma forma, eu consigo combater o racismo criando o afroturismo, gerando emprego e renda e fazendo as cidades onde você tem racismo virar outra coisa. Então, eu não saí do tema. Eu só... A questão da segurança pública, que é fundamental. Pública, claro. Né? Que você tem vasto conhecimento nessa área. Eu levei para o Flávio Dino, nosso ministro, né, da Justiça, Segurança meu Pública. amigo de longa data, eu levei para o Dino um projeto, falei, Dino, o Brasil ainda é um país onde mulheres que viajam sozinhas se sentem inseguras. Isso é direitos humanos na veia, isso é o debate de segurança pública que eu fiquei minha vida inteira. Falei, eu vou meter a mão nisso. O que a gente faz? Aí eu propus, Dino, vamos fazer um projeto para a gente capacitar as policiais dos estados, as policiais mulheres, a saberem trabalhar com áreas de turismo para poderem garantir maior sensação e segurança de fato para mulheres estrangeiras que viajam sozinhas e também as brasileiras que viajam sozinhas. Isso é um projeto de segurança pública e turismo. A Maria do Rosário aprovou na Câmara um projeto muito interessante que é o protocolo que os atendimentos, que os estabelecimentos de lazer, bares, restaurantes têm que ter, inspirado naquela questão do caso do Daniel Alves, né? Que é uma questão de dar maior segurança para as mulheres brasileiras que fazem turismo e para as estrangeiras que vêm para o Brasil. É isso. É um debate que tem a ver com segurança pública. Então, na verdade, assim, o Brasil é um só, né? Então, só que quando o presidente Lula me coloca na Embratur e ele fala, quero que você fique no lugar mais leve, né? Porque a minha vida inteira foi muito pesado, mas eu tenho muito orgulho de tudo que fiz e fiz com muito prazer e muita dedicação, você acompanhou muito de perto. Mas agora, evidente, assim, que eu estou num lugar que é mais leve, tem uma agenda propositiva e tem uma agenda onde eu consigo realizar, onde eu consigo entregar. E eu precisava disso na minha vida também, né? Eu precisava de uma experiência de gestão onde eu conseguisse entregar e mudar o país. O país não vai mudar só por um lado, o país precisa mudar como um todo, né? Então, a gente consegue isso. E é isso, assim, eu acredito plenamente que o turismo é a indústria do século XXI. A gente tem um estudo que a cada R$1 que você investe na promoção do turismo, são R$20 que entram na economia local. Quando você resolve emprego, renda e faz o cara da ponta ter como trabalhar naquele lugar, isso gera, evidentemente, uma mudança social. Eu fui na Serra da Capivara, eu ia comentar isso. Eu fui na Serra da Capivara agora há pouco tempo. Do Piauí.
no coração do Piauí, fica a 300 quilômetros de Teresina. A Serra da Capivara é um lugar extraordinário, é o maior parque, né, arqueológico que você tem hoje no mundo, né, de pinturas rupestres do mundo. Então, o negócio, você tem a Nied Guidon viva, que mudou a tese da chegada do homem americano lá no coração do Piauí. Então, assim, quando você entra naquele lugar hoje e vê o que o turismo fez com aquela região toda, é uma mudança social muito profunda. É uma mudança numa juventude, numa geração, nas famílias. Todo mundo ali é guia, todo mundo está em torno da proteção de um parque e da história daquele lugar. Então, acho que é isso que a gente tem que olhar para o Brasil. Freixo, rapidamente, para encerrar essa questão do turismo, eu quero falar de outras coisas com você também, não porque o turismo seja importante. O Ministério do Turismo teve uma mudança. Saiu a Daniela Carneiro e entrou o Celso Sabino, do União Brasil, do Centrão. O Centrão, que é cargo, né, eles chegaram a cobiçar a Embratur. O Lula pegou e falou, não, a Embratur está com o Freixo, essa questão está decidida. Como é que está a tua relação com o ministro e como é que vocês estão trabalhando juntos? Não, a gente sabe como é que funciona Brasília, sabe que isso faz parte, isso não me tira a noite de sono, né? E eu precisava só saber o que o presidente estava pensando sobre isso, né? Eu acho que tem que ter composição. Eu fui líder da oposição no governo Bolsonaro, né, como deputado. Na minha coordenação de deputado, eu tinha 130 deputados da oposição ao Bolsonaro. Era muito difícil conseguir fazer oposição com 130. Hoje, sendo o governo, nós estamos 140. Então, é óbvio, né, que tem que ter a composição política. Que tem que ter composição política, senão você não governa. Não é uma questão de, né, mocinho e bandido, é mais complexo. Isso tem que ter composição, e a composição vai passar por ministérios, por estratégias, vai passar por isso. A gente sabe, é a vida real. Houve a mudança do ministério, que aí envolve uma questão do União Brasil, e é verdade, eles tentaram ficar também com a Embratur, e aí o governo, a começar pelo presidente Lula, falou, Embratur não, né, e vocês se entendam. E a gente se entende super. Eu sou da política, eu fui deputado com o Celso Sabino, a gente sempre se deu bem em Brasília com as diferenças. Tem bom relacionamento também com o Arthur, presidente da Câmara? Eu tenho diálogo. Né? Política se faz com diálogo. Então, eu tenho diálogo com todos eles. Chamei o Celso Sabino, falei, olha, nós vamos conviver, a Embratur tem uma função que é o do turismo internacional, o Ministério do Turismo tem outra, se a gente trabalhar junto é melhor para os dois. E o Celso tem sido uma pessoa, a gente trabalha junto o tempo todo, vamos estar junto na Argentina, vamos estar junto na BAV, a gente está sempre programando junto, um ajudando o outro. Agora, nessa votação dos BETs, tem um percentual alto para o Ministério do Turismo, que também precisa de recursos. Então, há um entendimento com as diferenças, mas governo é isso, é conviver bem com as diferenças que se tem. E a composição política é fundamental para o Lula ter segurança no Congresso. Você estava lá, você sabe como é que é esse jogo. Exatamente. Freixo, vou pedir licença um minutinho. É Notícia, volta daqui a pouco com Marcelo Freixo. Olá, É Notícia está de volta com Marcelo Freixo, presidente da Embratur. O Freixo, antes de falar um pouquinho mais de outros temas, a gente falou do papel que o Lula tem, né, a troca pelo Bolsonaro, o efeito que tem na imagem internacional do Brasil. A herança do Bolsonaro, de modo geral, é muito negativa para as políticas públicas, né? Estamos aí com 9, 10 meses de novo governo. Na sua área, no turismo, quando compara os números da Embratur, da tua área, com o que tinha no governo Bolsonaro, como é que estão os resultados deste ano? Olha, o presidente Lula é o melhor garoto propaganda que eu podia ter na vida, né? Porque é uma liderança mundial, é uma pessoa que o mundo inteiro respeita, ele entende de política internacional e está visitando o mundo inteiro, reconectou o Brasil ao mundo, e isso para a gente, para a Embratur, é a melhor coisa que podia acontecer. E deu resultado concreto, resultado imediato. A gente mudou a marca Brasil, a gente está reconectando com as agências de viagem do mundo inteiro, e aí os números são muito impressionantes, só para que a gente entenda o que a gente está falando. De janeiro a agosto, a gente já tem 111% de todos os turistas que visitaram a gente no ano passado. Né? Ou seja, nós já superou o ano passado. Já superamos em agosto todo mundo que veio para o Brasil no ano passado. E a gente começa a bater números da pré-pandemia. Isso é que é bacana. A gente recebeu de janeiro a julho 4 milhões, de janeiro a agosto, 4 milhões de turistas estrangeiros. Então a gente provavelmente vai chegar aos 6 milhões até o final do ano. Então a gente começa a equiparar com 2019, pré-pandemia. Agora, qual é o número mais importante? De janeiro a julho, quantos turistas internacionais deixaram no Brasil? Deixaram 18 bilhões de reais. Dinheiro limpo na hora, na economia, emprego e renda na veia. 18 bi de janeiro a julho, só com o turismo internacional. Então, essa perspectiva é excelente e a gente vai no crescente até o final do governo. Queria agora falar um pouquinho, Freixo, que é impossível não falar com você do caso Marielle, claro. Tudo que significa. E por mais doloroso que seja, a gente, passados mais de 5 anos, a gente ainda não tem uma solução sobre os mandantes, né? Mas houve avanços recentes, uma delação dos executores.
Primeiro, assim, qual que é a importância, Freixo, da gente esclarecer esse caso Claro. para as mulheres e para a democracia brasileira? E depois eu queria que você comentasse a questão da tese sobre o mandante. Tem uma tese aí de que políticos do MDB, o tal do Domingos Frazão lá que foi conselheiro do TCE, ele teria arquitetado o crime e que teria um ingrediente também de vingança contra você, pelo trabalho que você e a Marielle desenvolveram no combate à milícia. Mas primeiro, sim, a importância para a democracia e para as mulheres e depois essa tese. Tá bom. Não, acho que não tem como não falar da Marielle, não só comigo, mas no Brasil. Acho que é um exercício que a gente tem de memória, né? E você sabe, eu sou professor de História, a memória tem o seu lugar na política. Isso. Né? E a Marielle, ela não foi assassinada, né, gente, por nenhuma dívida, por nenhuma questão pessoal, passional. É um assassinato, é uma morte por uma razão política. Então, uma vereadora, sendo ela uma mulher negra, que veio de onde veio, quando ela é brutalmente assassinada, e quando fazem sobre o assassinato desta mulher o que fizeram, né, quando conseguem jogar para um debate ideológico, quem é a favor e contra Marielle, como se isso separasse direita e esquerda no país, que é uma segunda tentativa de assassinato sobre a sua memória. Inclusive com fake news, né? Isso é muito um jogo sujo da extrema-direita. O Kennedy, eu estava no local do crime, eu cheguei junto com a polícia, fui eu que levei a polícia, eu estava do lado do corpo da Marielle quando as fake news começaram a ser produzidas. Né? Ela estava ainda no local do crime, o corpo estava no local do crime, quando as fake news começaram a ser produzidas. Eu nunca tinha vivido nada tão violento. Sim. E olha que eu vivi muita coisa violenta no Rio de Janeiro. Eu tive um irmão assassinado, né? Mas eu nunca vi nada que se assemelhasse ao que foi o caso Marielle. Então, o esclarecimento desse caso já tem os autores, né, os executores, mas você não tem o mandante. Quando você não tem o mandante, não é que a morte da Marielle seja mais importante que a morte de qualquer outra pessoa. Né? A morte da Marielle é mais importante que a morte do meu irmão, por exemplo, que foi assassinado por milícia? Não. Né? Toda mãe, quando enterra um filho, enterra seu filho. Todas as mortes são iguais. Sim. Mas, Kennedy, aquela é uma morte política que afeta a democracia, que afeta a representatividade, que tem uma razão política. Tem que saber quem foi o autor para saber qual é a razão política. Eu não entro no debate das teses, primeiro porque a Marielle trabalhou comigo 10 anos. Né? Nós fomos muito próximos, né? Éramos muito próximos, mesmo depois que ela só deixou de trabalhar comigo quando ela foi eleita vereadora. Né? E a gente ficou muito feliz com essa eleição. Ela, com menos de um ano de vereadora, é brutalmente assassinada. Então, é muito necessário esclarecer. Acho que a Polícia Federal, a nova Polícia Federal, quando entrou no caso, os resultados foram muito rápidos, foram imediatos, e hoje eu tenho uma convicção muito grande de que o caso será totalmente selecionado. Isso é importante. E o Dino tem dito que quer... Tem uma mudança de qualidade, né? O Dino e o Lula querem esclarecer o caso. Tem uma mudança de postura política. O Bolsonaro não queria esclarecer o caso pelas ligações com a milícia, com tudo que ele de ruim que ele representou no Brasil. A Polícia Federal, que hoje está na frente do caso, que é a Polícia Federal do Rio de Janeiro, da Superintendência do Rio de Janeiro, é muito qualificada e tem uma prioridade muito grande nesse caso, o que vai ser muito bom para o Rio. Ô Freixo, você falou aí da questão da extrema-direita, né, das fake news, e a gente viu como que isso foi importante para essa tentativa de golpe que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro, como isso foi o motor, né, daquela tentativa de golpe. Você, como professor de História, como é que vai entrar para a história o 8 de janeiro? Olha, é muito impressionante, assim, a gente tem praticamente a mesma idade, a gente nasceu no mesmo ano. Eu sou alguns poucos dias mais velho que você, mas a gente... Jovens. Eu sou muito jovens. A gente tem... Nós fomos pegos de muita surpresa, né? Foi um domingo, assim, não sei onde é que você estava naquele domingo, mas estava todo mundo, vamos dizer, eu uso essa palavra, estava todo mundo distraído, né? Sim. Estava todo mundo distraído. Quando a gente começou... A posse do dia 1º tinha sido maravilhosa, a normalidade democrática, era um outro clima, tinha superado a ameaça fascista. Uma semana depois, os fascistas desembarcam em Brasília, atacam Brasília. Aquilo que foi arquitetado, aquilo que foi planejado, é isso que a gente precisa dizer, assim. Eu sempre convivi com o embate político, eu sempre fui um parlamentar de esquerda, apesar de um parlamentar de esquerda com muito diálogo com todo mundo, porque eu respeito muito o parlamento, eu respeito muito o voto, e eu não respeito só o voto em quem vota
em quem eu acho que tem que votar, eu respeito o voto, eu respeito a democracia. Sim. E respeitar a democracia, a esquerda tem que aprender isso também, respeitar a democracia significa respeitar a diferença. Isso. Eu não posso querer que todos sejam iguais, eu não posso achar que o meu papel é lacrar quem é diferente. Eu não faço esse tipo de política. Eu convivo, eu diálogo e eu tenho que entender a maneira da população olhar para a política com esta diversidade. Política não é coisa de iguais, política é coisa de diferentes. Eu não posso buscar o que é comum. Né? Eu não posso buscar o que é idêntico, eu tenho que buscar o que é comum. É isso que eu acho que é mais importante, o que a gente busca de comum. E, nesse sentido, a gente viveu uma crise democrática muito forte, honestamente, quem diz assim, se o Bolsonaro ganhasse essa eleição, esse país não resistiria nas suas instituições há mais 4 anos, nós nos livramos de um mal muito maior, as instituições conseguiram ser mais fortes, o povo conseguiu ser mais forte, e foi por muito pouco. Nós ganhamos no pênalti. Nós não ganhamos no jogo, nós ganhamos no pênalti, foi na prorrogação. Né? Então, foi difícil. Foi difícil. Agora, ganha a eleição, isso tem que ser respeitado. É muito grave uma tentativa de golpe. Então, as investigações feitas hoje pela Polícia Federal, os julgamentos feitos hoje no Supremo, eles precisam dar um recado muito contundente, sim. Porque você não pode normalizar, não pode banalizar a ideia de que uma eleição se muda a partir da possibilidade de um golpe. Isso já custou muito caro na história do Brasil. Custou muito caro. Nós tivemos, na década de 60, episódios que marcaram o Brasil por muitas décadas e nós sofremos as consequências até hoje. A América do Sul, isso aconteceu com a Argentina, isso aconteceu no Paraguai, isso aconteceu no Uruguai, isso aconteceu no Chile, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu em muitos lugares. Nós temos um histórico de ditaduras através de golpes que a gente não pode banalizar. Nós vencemos isso. Então, não pode ser tolerável o que aconteceu no dia 8, porque foi uma tentativa de retrocesso democrático muito violento. De 64 a 85, tivemos 21 anos de ditadura militar. Exatamente. E agora a tentativa é tentar repetir a mesma coisa. Você acredita que o Bolsonaro vai ser responsabilizado, condenado e preso? Olha, Kennedy, eu, no momento inicial do governo, achava que o Bolsonaro tinha que se tornar inelegível pelos crimes diversos que ele cometeu, e ele tem que responder pelos crimes. Vamos lá, o que aconteceu com a saúde pública foi muito grave. Todos nós conhecemos, todos nós perdemos alguém que a gente amava na pandemia. Né? Você perder alguém por uma doença, faz parte. Agora, você perder alguém por uma doença porque a vacina não foi comprada a tempo, é outra história. É grave, muito mais grave. É outra história, não é a mesma coisa. Você pode perder um pai, uma mãe, né, por um câncer, perder por uma doença que não tem a cura. Agora, você perder para uma doença que tinha vacina e que por uma razão política não foi comprada, isso tem que ser responsabilizado. Isso é crime, isso é grave. Então foram muitos os crimes cometidos, né, contra a saúde pública, portanto, contra a vida, que tem que ser investigado. Passa disso, você tem crimes contra a ordem pública, contra a política, para além dos desvios, para além das questões relacionadas à corrupção, que é outra investigação também. Então, são muitas frentes de investigação. Sim. Com possibilidade de responsabilidade criminal sobre o ex-presidente. Ele tem que responder como qualquer pessoa tem que responder pelos seus atos. Eu acho que ele tinha que ser tornado inelegível, porque ele não pode continuar representando uma ameaça diante dos crimes que cometeu. Não se trata dele ser de direita ou esquerda, que a direita tenha candidatos. Importante que a direita tenha candidatos, importante que a direita dispute a eleição. E se ganhar, que governe, mas que governe dentro da Constituição. Isso. É só isso. Né? Agora, os crimes que hoje estão se aproximando dele, através da delação, por exemplo, do Mauro Cid, né? São delações muito graves, muito sérias, que remetem a ele responsabilidade direta na tentativa de golpe. Eu acho que não vai ter outro caminho a não ser a condenação e a prisão. Ainda nesse papel de professor de história, de político, eu queria falar com você do papel dos militares na história do Brasil, né? A mentalidade golpista, a interpretação equivocada que eles fazem do artigo 142 da Constituição, como se eles puderem ser tutores da vida pública, da vida civil brasileira, da democracia brasileira. O Múcio, outro dia, uma frase muito infeliz, acho que assim, é uma frase que desqualifica o ministro da Defesa, dizendo assim, as Forças Armadas garantiram a posse do presidente Lula. Garantiram nada, o que garantiu foi a Constituição. Né? A gente não teve uma justiça de transição da ditadura para a democracia. Como é que você avalia, Freixo, o papel dos militares? Quando que a gente vai conseguir, finalmente, profissionalizar os militares e deixar claro para eles que eles não são tutores da vida civil brasileira? Eu acho que tem 2 momentos da história que a gente precisa resgatar. Né? Primeiro que ninguém está aqui, nem eu nem você,
propondo a abolição das Forças Armadas. Pelo contrário. Não, eu sei, te conheço, sei que você não pensa isso, não está propondo isso, muito menos eu. A gente não está propondo isso. O que a gente está debatendo é qual é o papel das Forças Armadas num processo democrático. Isso. Esse é o debate. E que interessa as Forças Armadas? Aí eu acho que tem 2 momentos históricos importantes. Primeiro, o que a ditadura representou para as Forças Armadas? Foi muito ruim. Foi muito ruim para o Brasil, foi muito ruim para a sociedade, foi muito ruim para a economia e foi muito ruim para as Forças Armadas. Tem gente que não entende bem o que eu estou dizendo. Foi muito ruim. Não. O ano que vem são 60 anos de golpe militar. Não tem um meia-culpa deles. Como que na Alemanha foi feito em relação ao nazismo. Né? A TV Globo fez o meia-culpa em relação ao apoio ao golpe, como a maioria da imprensa apoiou em 64. 60 anos de golpe, o ano que vem, eles não cogitam fazer meia-culpa. Exatamente. Se você pegar a década de 50 e 60 do século passado, os militares cumpriram outro papel. Né? Você tem militares com papéis bem distintos disso. Isso. Né? E mesmo em tempos anteriores, sim, você tem a história militar no Brasil, tem diversos papéis, sim, distintos ali, né? De disputas, inclusive. A ideia de uma ditadura transformou o pensamento militar brasileiro em algo incompatível com a democracia durante um período muito grande. Nós conseguimos vencer isso na década de 80, evidentemente faltando uma autocrítica, faltando uma reavaliação do que foi aquele período, até para que pudessem se adaptar melhor ao processo democrático. Não se trata de vingança, isso, não se trata de vingança, né? Se trata de um processo histórico que muda o papel de uma instituição. Agora, o outro momento muito grave para as forças militares foi o governo Bolsonaro. Sim. Né? Tão grave quanto a ditadura. Porque depois de você passar por uma década de 80, por uma década de 90, que de alguma maneira consolidava os militares num papel dentro de uma nova Constituição, que é de 88, que não abre nenhum espaço para a ditadura, a Constituição de 88 não abre nenhum espaço para a ditadura. E os militares e as suas instituições precisam se adaptar à Constituição de 88. O que acontece no governo Bolsonaro? Desvirtua tudo isso e promove um retrocesso de mentalidade, de postura e de papéis. Né? Então, o que cabe ao nosso governo agora é redefinir esse papel, deixando claro, dentro da democracia, dentro dos marcos da Constituição de 88, o que cabe aos militares. E aí eu acho que tem muita coisa para ser feita. Freixo, o programa acabou aqui, o tempo está estourado, tem um pinga-fogo aqui, peço que você responda rapidamente, 2, 3 palavras sobre uma série de personalidades aqui. Getúlio Vargas. Um dos mais geniais e controversos líderes políticos brasileiros que passou por processos democráticos e autoritários ao mesmo tempo. Juscelino Kubitschek. Olha, o Juscelino cumpriu um papel decisivo para o Brasil ser pensado como um todo, né? Jânio Quadros. Não, o Jânio é o filo porque quilo, né? O Jânio resume muito o que foi o Jânio Quadros. Não, mas a instabilidade política não é algo que a República precisa. João Goulart. O João Goulart foi uma das principais vítimas da ditadura desse país e podia ter cumprido um papel muito mais compatível com o que foi a sua mentalidade, a sua posição política, mas interrompido pela violência institucional do golpe. Ditadura militar de 64. O maior retrocesso do século XX. Tancredo Neves. Tancredo Neves cumpriu um papel de muita habilidade no Congresso Nacional, mas não conseguiu exercê-lo no momento decisivo da República. José Sarney. Meu sentimento pelo Sarney foi mudando ao longo do tempo, né? E eu acho que de muitos brasileiros, né? O Sarney, não sei quantos anos o Sarney está hoje, mais de 90 com certeza, mas hoje eu olho para o Sarney de uma maneira muito diferente que eu olhava para a década de 80. Fernando Collor de Mello. Retrocesso apenas. Itamar Franco. Itamar é uma pessoa que eu respeito e, no momento difícil, conseguiu restabelecer o diálogo. Fernando Henrique Cardoso. Todo respeito, com muitas divergências. Eu fiz oposição ao Fernando Henrique Cardoso, né? Já num período onde eu atuei muito politicamente, mas uma pessoa que está no campo da democracia. Dilma Rousseff. A Dilma, primeira mulher eleita na história do Brasil, sofreu uma das maiores violências políticas que esse país já viu e por ser mulher isso só se tornou mais grave. Michel Temer. Não convivi com Michel Temer e não sinto nenhuma saudade de não ter convivido. Jair Bolsonaro. Eu encontrei o Jair Bolsonaro uma vez no Rio de Janeiro, ele é do Rio também, né? E ele estava fazendo uma campanha com uma camisa que tinha uma foto do Garrastazu Médici e tinha uma frase escrita: "Eu era feliz e sabia".
Eu acho que essa é uma camisa que cabe ao Jair Bolsonaro, pela estupidez e retrocesso político que ele e sua família representam. Lula. O maior líder da história política que esse país já teve. Marcelo Freixo. Eu não gosto de me autoavaliar, não, mas eu estou sempre aprendendo e eu tinha um grande sonho quando menino, que era ser professor, né? O que eu não sabia é que ao se tornar professor eu ia aprender muito mais do que ensinar, e assim eu tento seguir minha vida. Freixo, obrigado pela entrevista. Obrigado, amigo. Boa noite para você. Boa sorte lá na Embratur. Foi um prazer falar com você. Boa prazer noite. Imenso. Valeu. Boa noite. Pessoal, a gente volta na semana que vem. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima.